Aleluias. Espírito Santo, Tu está nesse lugar. Nós Te adoramos. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Irmãos, o perfeito amor é um ambiente de paz, é um ambiente de amor, mas mesmo nesse ambiente, nós vamos lidar com tribulações e lutas. Você entendeu? É um ambiente de paz, mas nós vamos ter que lutar. É um ambiente de amor, mas haverá tribulações. Não fala que vai nos matar, mas a gente vai ter que lidar. Agora, na sabedoria de Deus, por que Ele permite algumas coisas? Porque a tribulação produz paciência. E a paciência para que serve? Irmãos, a paciência ela faz com que nós venhamos a permanecer nele. Um homem e uma mulher paciente, tem paciência, eles permanecem no Senhor. A tribulação produz paciência, isso faz com que você permaneça nele. Irmãos, olha só, paciência não gera permanência, mas ajuda a permanecer nele. A paciência leva à experiência, e a experiência à esperança. Irmãos, esperança é aquele que espera por alguém ou por algo. Você tem esperança? No que ou em quem? Porque a esperança que vem de Deus, ela começa com nós tendo que aprender a lidar com tribulações. É por isso que a gente senta às vezes com algumas pessoas e pensa, onde é que essa pessoa vive? Porque ela tem tanta esperança em várias coisas, mas é uma vida que não corresponde. É como se fosse alguém que vive numa bolha. Não, aquilo que você espera em Deus, se você tem esperança por algo que vem de Deus, isso é gerado no nosso coração. Eu não estou falando que é somente por isso, mas a tribulação, ela é um caminho que no final vai gerar esperança, porque nós permanecemos nele, por meio da paciência. O amor de Deus é esse amor que é derramado pelo Espírito Santo. É o amor perfeito. O amor perfeito é esse amor que expele o medo. Quando nós lemos em 1 João, capítulo 4, verso 17, no amor não há medo, mas, verso 18 eu acho. No amor não há medo, mas antes o perfeito amor, ele expele, ele lança fora todo medo. É isso que nos faz ser diferente, o amor de Deus. É isso que nos faz ser corajosos. Agora, o homem e a mulher que é corajoso em Deus, ele usa da sua coragem para lidar com as suas adversidades. Ele usa a sua coragem para se entregar por alguém. Ele usa a sua coragem para correr a sua carreira, para cumprir um propósito em Deus.
Ele não usa a sua coragem para se mostrar para alguém que ele é um homem corajoso, uma mulher corajosa. Não, ele usa a coragem para morrer, porque tem que ter coragem para morrer. Quantas pessoas, eu vou me matar, a coisa mais fácil que tem é se matar. Não tem coragem. Por quê? Porque tem a ver consigo mesmo. Por que não tem coragem? Porque tem a ver consigo mesmo. Mas quando você entende aquilo que você carrega, o propósito para o qual você nasceu, que Deus é um Deus coletivo. Tem homens que não morrem pela sua casa, pela sua esposa. Por quê? Porque eles amam mais a si mesmo do que a sua família. A coragem de Deus, ela leva o homem a enfrentar a morte, e a morte não o vence, mas ele não morre por si mesmo, ele morre por alguém. Ele morre por uma causa. Não estou falando que nós precisamos fazer isso, mas nós não precisamos ter medo disso. O medo que nos assombra, que nos assola. Irmãos, existe um lugar que é em Deus. Existe um lugar que é perfeito em Deus. Um lugar onde o medo, ele não governa. Toda pessoa que é governada pelo medo, ela corre perigo. Não. Toda pessoa que ela é governada pelo medo, as pessoas que estão perto desta pessoa correm perigo. Porque o medo que está dentro de um pode fazer com que ele tome atitudes sem pensar, por causa do medo. O medo da perda, o medo disso, o medo daquilo, o medo de perder alguém, o medo de se afastar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ter, o medo de não ser. Irmãos, por que Deus falou que o amor lança fora todo medo? Porque parece que num primeiro momento o medo ele trava, ele congela, ele neutraliza, ele faz isso. Mas quando ele governa e domina, o medo também mata. E se eu falar para vocês, claro que tudo tinha um propósito, mas até aqueles homens que levaram Jesus à cruz para matá-lo, foram conduzidos pelo medo. O medo de que Jesus se tornasse o rei de Israel. O medo que o povo realmente acreditasse nele. O medo que Jesus acabasse com a teologia deles. O medo mata. O medo priva. O medo poda. O medo limita. O medo impede. O medo, ele desconfigura. Ele desconfigura uma pessoa. O medo, ele zela, ele lesa o entendimento. Onde o amor, podendo expelir tantas coisas, e também faz, o Senhor preferiu permitir que fosse escrito que o amor lança fora o medo. Nós falamos sobre ofertas. Por que alguns não dão? Por que alguns não dizimam? Porque tem medo que falte. O medo, ele afeta não a credibilidade, mas na crença. Ele impede as pessoas de ver a Deus como Deus é. O medo, ele toca na visão das pessoas e distorce. Os discípulos estavam no barco
já tinham medo da tempestade. Aí eles viram algo, e o medo que já havia, fizeram eles olhar para Jesus, como se ele fosse um fantasma. Porque já havia medo no lugar que eles estavam. Jesus já estava indo em direção. Se eles ficassem quietos, Jesus ia se aproximar, eles iriam ver que era o mestre. Mas onde eles estavam já havia medo. E o medo, ele toca na visão e ele distorce as coisas. E você vê aquilo que é de Deus como se fosse do diabo. Eu quero partilhar com você numa noite de ceia. Eu venho aqui para te dizer, não tenha mais medo. Tenha Jesus. Você não precisa andar com medo. Você não precisa viver com medo. O medo de ser traído. O medo de trair. O medo de não conseguir. O medo de não vencer. A Bíblia diz que já somos mais do que vencedores. Por que temos tanto medo? O medo de sermos vistos de tal maneira, de tal forma. O medo de ser rotulado. O medo. Irmãos, todas essas questões, elas ativam em nós um posicionamento, uma reação, que nos desconfigura, que distorce também aquilo que nós verdadeiramente carregamos, que distorce aquilo que nascemos para viver, para ser. O medo, ele desconfigura uma pessoa, ele desconfigura uma família. Eu quero dizer para você, não tenha medo mais. Você não precisa mais ter medo. Sabe por quê? Porque Jesus estendeu a sua mão. Existe a mão do Senhor, ela não está encolhida, que não possa nos abençoar ou nos salvar. Não tenha mais medo, não viva com medo. No perfeito amor não há medo. O perfeito amor é um lugar, é um ambiente onde você se relaciona com Deus. Você não precisa fazer para Deus. Você só precisa estar ali. Você só precisa estar ali, querendo Deus. Se coloque de pé comigo, por favor. Será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? E se não der? Hein, gente? E se não der, como é que faz? Será que nós vamos realmente conseguir? Hein? Será que eu vou vencer mesmo? Eu nunca fui até o fim. Tem gente que nunca conseguiu terminar o que começou. Começa bem, o problema é no meio do caminho. A maioria fica no meio do caminho. Irmãos, tem gente que já viveu tanta essa experiência que tem medo de recomeçar novamente. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Pode recomeçar de novo, não tenha medo. Pode lançar sua rede de novo, mas faça isso debaixo de uma palavra, para você entender, para que todos saibam que você deu certo, mas não foi por você, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. É por causa dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, amém. Não tenha medo de perder aquilo que Deus deu para você. Não tenha medo de perder aquilo que não foi você quem conquistou, não foi você quem comprou, não foi você quem pagou o preço. Não, é dele. Não tenha medo de perder algo que nem é seu. Você só está administrando, está cuidando, está cooperando. Não tenha medo, irmãos. Não tenha
tenha medo de morrer contra um inimigo que você nem vê. Se cuide. Mantenha os protocolos, mas não tenha medo do invisível. Deus é invisível. Só que esse te ama. A intenção não é gerar medo no teu coração. A intenção é lançar fora todo medo que possa haver ainda no teu coração. Essa é a intenção de Deus. Para que sejamos um, aquilo que está dentro tem que sair. Você já ouviu a lei da física? A lei da física, ela diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu fico louco, porque como é que a física se inclui? Ela se aplica no espiritual. Como isso? Hein, Bruno? Como que a física se aplica no espiritual? Ah, sim, vós não podeis servir a dois senhores. Não dá para habitar dois. Não, de que espírito vós sois? Ou é Deus que habita dentro de vós, ou você já sabe. A física se aplica no espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesta noite, em o nome de Jesus, todo espírito de medo vai embora agora. Bata em retirada, em o nome do Senhor Jesus. Que o sangue do Cordeiro que foi derramado, nós fomos selados por este sangue. Isso significa que somos propriedade de Deus. E o Senhor, que foi quem pagou o preço, Ele está requerendo as suas terras, as suas propriedades. Chegou o tempo que o dono do campo, ele quer aquilo, ele quer o campo, porque ele viu um tesouro. A parábola não é por acaso. Ele viu o que havia de valor e ele pagou o preço. Ele quer o campo. Ele quer o campo. Você é esse campo. Não tem negociação. O preço foi pago. Não pode voltar, Eliton. Não pode voltar atrás. Já foi pago. Não tem as terras, tem que ser entregue ao dono do campo. Eita! Vão ter que entregar. A gente vai ter que se entregar. Não tem volta. Ele já comprou, irmão. Ele já comprou, irmão. O dono do campo, ele quer as terras. Ele quer. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu o tesouro. Aquilo que para os outros não eram, para ele é. E ele foi lá e comprou o campo. A parábola, ela não é por acaso, Léo. Eita glória. É disso que eu estou falando. O dono do campo está aqui. Ele pagou muito além do que precisava. Meu Deus, meu Deus. Ah, Jesus. Ah, o dono do campo. O dono do campo. Ele quer a terra que ele comprou. É dele a terra. É dele. É dele. Ei, terra não tem querer. Quem comprou é proprietário. Ele pode se apossar. Ele quer se apossar porque é dele a terra. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito. Nós vamos servir a ceia. Lança Você que está conosco é convidado a ceiar. o amor. Se você sempre participa da ceia, em nome de Jesus, vamos servir a ceia. Nós vamos passar. Você pegue o seu cálice, o seu pão. Espera um pouquinho.
Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Ele quer o campo, pastor Sandro. Será perfeito. Ele é o dono do campo. Na escuridão brilhará. Ele pagou o preço, pastora. Ele viu o tesouro. Ele foi lá e pagou o preço. Agora ele quer o campo. Ele quer se apossar do campo. É nessa situação que não há mais medo. Quando o proprietário do campo se apossa. É aí. É aí. É aí. É aí. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Toca-nos com teu poder nessa noite. Toca-nos com tua glória nessa noite. Espírito de medo, vai embora em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante. Aleluia. Você tem dono. Você tem dono. Deus te trouxe aqui para te dizer que você tem dono. Você tem dono. Alguns andam por aí como se fosse como é que se chama? Um terreno baldio. Parece que é só chegar e jogar lixo. Não, você tem dono. Não, o terreno está sendo limpo. O terreno está sendo limpo. O terreno vai ser habitado. Esse terreno tem dono. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem dono. Você anda parecendo que não tem, mas você tem. Ele pagou o preço. E o dono do campo, ele quer. O dono do campo, ele quer. O dono do campo, ele quer. Ele pagou.